Sou a Ingrid, sou psicóloga da Divisão Médica, doutor André, médico da Divisão Médica. E a gente está aqui para conversar um pouco com vocês sobre a importância da campanha Novembro Azul. Muitas vezes a gente segue um calendário que é mundial a respeito da prevenção de doenças e a gente nem imagina que por trás desse calendário há uma história. Novembro Azul não é diferente dos outros meses. Tem uma história por trás dessa campanha, né? Uma história por trás desse mês, que partiu do encontro de dois amigos. Eles estavam num barzinho, na Austrália, jogando conversa fora, e num dado momento, eles se perguntaram por que o bigode saiu de moda. E o que aconteceria se eles tentassem reativar o uso do bigode. Esses amigos eram o Travis Garrone e o Lucas Slater. E eles estavam nessa conversa quando eles se depararam com a mãe de um conhecido que estava levantando fundos para a campanha do Outubro Rosa, dedicada ao câncer de mama. A gente fez uma palestra agora recentemente acerca disso. E aí eles tiveram a ideia de também fazer uma campanha para promover a saúde masculina. Eles associaram a ideia do bigode a essa campanha. Então eles criaram um movimento chamado Movember. Por quê? Porque 17 de novembro já era o dia dedicado à prevenção mundial do câncer de próstata. E aí eles associaram Movember de mustache, que é bigode em inglês, a November, que é novembro em inglês. E aí eles resolveram fazer uma brincadeira, deixar crescer o bigode durante o mês de novembro, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas. Eles conseguiram mais 30 amigos para que pudessem começar esse processo. E durante o mês de novembro inteiro eles deixavam crescer um bigode, que ficava evidentemente bem chamativo. E aí as pessoas, ao se depararem com isso, perguntavam o que estava acontecendo, qual era o objetivo, e eles explicavam, né, que era a importância de dedicar a campanha. E a campanha já foi um sucesso desde a primeira edição. Aquilo que começou com uma brincadeira, uma conversa de bar, e chama a atenção para um assunto extremamente importante. Há vários países no mundo que já aderiram a essa campanha, eles criaram plataformas de doação e que eles também divulgam, né, a importância de informações que o Dr. André vai compartilhar um pouquinho com vocês. E fica a dica, né? A gente podia também tentar entrar nesse movimento do Movember. Pois é, a questão da prevenção, né, leva duas situações como base. A primeira é diminuir o número de eventos, né, quantidade de pessoas adoecendo e diminuir a mortalidade de certas doenças. E a prevenção também acaba resultando na economia de recursos que vão poder ser aproveitados em situações outras da prevenção da saúde das pessoas, né, em relação aos governos. Então, se a gente imaginar que cerca de 65 mil pessoas, em média, por ano no Brasil, são diagnosticadas com câncer de próstata, que é o câncer que mais mata o homem, e que 25% dessas pessoas venham a morrer, né? Então a gente imagina que é um número muito grande de pessoas que poderiam estar sendo salvas e podendo ser tratadas a tempo para permitir uma cura. E desses 25%, cerca de 20%, a grande maioria, o diagnóstico foi tardio. Então a gente vê que há uma grande margem para poder se chegar a essas pessoas que tenham o surgimento da doença se iniciado e que é o que é mais grave, e que novamente isso participa da importância das campanhas de prevenção. A maioria dos casos não há sintoma, né? Muitas das vezes os sintomas urológicos, quando vêm, estão mais relacionados a coisas mais simples, infecções, hipertrofia da próstata, e não necessariamente em relação ao câncer. E por isso que os métodos de investigação, de avaliação, eles vão ter que ser empregados de acordo com o tempo, com a idade, né? E aí acho que vem a questão do reforço, porque tanto tem a campanha, né, e tanto em relação ao câncer de próstata, o convencimento das medidas para esse caso, né? E a gente, lógico que a gente tem sempre que lembrar que a gente tem uma questão de difícil, que é a questão da cultura da prevenção. As mulheres até têm uma cultura maior de prevenção em relação aos homens, porque elas fazem os exames anuais preventivos, e isso, de alguma forma, já sinaliza se tem alguma coisa errada, alguma coisa que precisa de tratamento. O homem não tem essa cultura. O homem ele é muito descuidado, na maioria das vezes, com a própria saúde. E aí ele já procura ajuda quando ele já tem um sintoma importante que já sugere que algo errado esteja acontecendo. Entra
também muito na fantasia. Eu não quero descobrir nada, porque aí eu vou ficar em pânico. Ter esse cuidado todo ano dedicado, cada mês a uma campanha diferente, que a gente obviamente não tem que ficar exclusivamente preocupado com a saúde daquele mês específico, daquele tipo de doença que está sendo pensada, mas é exatamente no sentido de que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter um estilo de vida mais saudável, a gente precisa fazer os nossos exames. Então, o fato de eu descobrir alguma doença não é necessariamente fim de uma perspectiva, muito pelo contrário. É a chance de que eu procure um tratamento e até mesmo, eu diria, uma suspeita, né? Aí eu tô com medo de descobrir alguma coisa. Bom, se eu fizer o exame e eu descobrir alguma coisa que eu tenho a chance de tratar, eu posso também fazer os exames, né? Eu posso procurar ajuda profissional e descobrir que era uma fantasia, um medo, alguma coisa mais simples. Então a gente precisa modificar essa cultura para que a gente possa, sim, cada vez mais cuidar da nossa saúde de modo geral. Os homens já têm uma tendência a relevar o descuidar da própria saúde, né? A mulher, por conta da possibilidade de gravidez, né? As doenças relacionadas ao câncer feminino, câncer de útero, câncer de mama, costumam aparecer mais cedo. Então a gente observa que as mulheres têm uma tendência de se cuidar, de se prevenir de forma mais precoce, mais cuidadosa, enquanto o homem tende a achar que não tem resistência, não, eu nunca adoeço, né? Então é por isso que tem uma lacuna muito grande, desde a infância até a vida adulta, né? Até o adulto mais velho. Então, como o câncer de próstata ele atinge, né, ele aumenta a sua incidência, quanto mais a idade avança, então fica um pouco mais difícil você mudar o comportamento. E aí eu pensei em duas coisas, né? A mulher tem a cultura de ir ao ginecologista 1, 2 vezes por ano desde muito cedo. E, ao mesmo tempo, a gente confunde as coisas. Eu não preciso envelhecer e entender que envelhecer necessariamente eu não tenho mais saúde. Muitas pessoas não se cuidam durante a vida adulta porque estão saudáveis e entendem, já estou ficando velho, eu não preciso mais procurar. E a gente sabe que hoje a tendência é as pessoas verem cada vez mais, só que elas podem também viver cada vez melhor. Então, diante dessa outra face das dificuldades, né, que é a ação do homem e cuidado da própria saúde, né, a atenção da pessoa em se cuidar, torna essas campanhas mais ainda importantes, porque anualmente elas são relembradas das vantagens de você tomar certas medidas preventivas que comprovadamente reduzem a possibilidade de morte ou até de complicações em relação aos tratamentos quando são feitos de forma tardia. Então, novamente, a campanha tem esse objetivo de alertar anualmente a partir dos 50 anos para todos os homens, a partir dos 45 anos para aqueles que têm caso na família de câncer de próstata, e aí, então, essas consultas anuais vão se basear em algumas informações que não vão estar facilmente disponíveis. Então, principalmente o exame sanguíneo PSA, que é um antígeno prostático, ele é um dos pontos de guia para o urologista, para o médico acompanhar. Mas, infelizmente, alguns cânceres eles não são facilmente identificados somente pelo PSA, né? Então, o exame da próstata, através do toque, o urologista vai ter a possibilidade de ver se existem anormalidades no tecido da próstata, né? E aí, então, isso pode justificar uma abordagem diferente, a realização de uma biópsia, a partir da realização do ultrassom, né? Então, esses 3 exames são os mais rotineiros nessa triagem: o teste de PSA, o ultrassom e o exame de toque. A partir daí é que podem ser necessárias as biópsias e até a indicação de cirurgia. Então, relembrando, o parto das mortes de todos os casos diagnosticados, 20% delas já ocorreu de forma tardia. Então, diminuindo muito a chance do diagnóstico da cura. Então, a prevenção a partir dessas idades é fundamental. Por isso, então, a gente vê, né, participando desse mês de campanha, reforçando essas informações e que anualmente, com certeza, vão estar sendo sempre relembradas por todas as instituições de saúde, as empresas, a mídia, né, como um todo, e a gente conta com a participação das pessoas a cada ano mais ainda para reduzir esses números. E é sempre bom lembrar que os exames anuais que a gente faz aqui pelo tribunal, e é uma coisa que também é mantida por outras instituições,
eles acabam sendo uma forma de prevenção. E outra coisa muito importante que a gente precisa começar a desassociar. O câncer, ele não é necessariamente uma sentença de morte, né? E é por isso que a gente tem se preocupado tanto em falar sobre a prevenção. A grande maioria das doenças, se detectada precocemente e bem tratada, ela tem uma grande probabilidade de cura, né? Então, assim, a gente precisa pensar, se eu estou doente, eu vou morrer. Não. Se eu estou doente, eu vou procurar processo de tratamento para que eu possa, sim, ter uma chance de ficar bem. Mais uma vez, a gente reitera a preocupação que a gente deve ter com a nossa saúde. A gente precisa ter muita atenção com o nosso estilo de vida, porque ele também vai contribuir de modo bastante importante para a possibilidade ou não da gente desenvolver determinadas doenças. E aí a gente precisa estar atento para esse processo todo. Então, sim, nosso vídeo vale como uma reflexão, um lembrete, né, de como que é importante que a gente esteja cuidando de nossa saúde. É isso, doutor André? É isso.